E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, maquiando o cliente real e já começo com a limpeza aí, né? Tô usando o tônico da Nivea. Ela é minha modelo, né? Vocês já devem ter visto ela em outros vídeos aqui, mas ela veio como cliente hoje, né? Então, começo aí com a limpeza. Ela tem a pele normal. Mas como ela tá bem bronzeada, né, do sol, eu vou aplicar esse hidratante mais concentrado da Avon. Tô espalhando com o pincel Dual Fiber, né? Eu gosto do pincel Dual Fiber para espalhar hidratante, porque ele não absorve produto. E é um pincel mais leve, sabe? Não é como um pincel Kabuki, que é mais pesado. Base, vou usar a base da Boca Rosa com esse fix da Ruby Rose para deixar a maquiagem à prova d'água. Pode ser uma blindagem também, mas como eu tenho esse fix, né, e ele não acabou ainda, vocês sabem que eu só termino de usar quando acaba ou quando vence. Eu tô usando ele. E tô aplicando com o pincel Kabuki, né? Eu gosto do pincel Kabuki porque ele entrega mais cobertura. E já dá até um acabamento. Às vezes eu nem preciso usar a esponjinha depois, porque o pincel já entrega o acabamento legal. Essa base da Boca Rosa ficou clara para ela, então eu fiz uns ajustes para poder chegar no tom e subtom do rosto dela. Já tem vídeo aqui no canal sobre subtom de pele, subtom de base, como ajustar, tá? Então, só ir lá conferir depois desse vídeo. Vou fazer o contorno, vou usar esse corretivo aí da Visela, que eu gosto bastante dele para fazer contorno. Acabei pegando produto demais na plaquinha e como vocês podem ver ficou uma manchinha ali. Mas aí eu vou esfumar bastante, né, com o pincel e conseguir esfumar essa parte que ficou manchada, sem problema. E aí eu tô deixando passar bastante aí pra vocês, porque já tem mais de 50 vídeos de maquiando cliente nesse canal, então pra não ficar sempre a mesma coisa, repetitivo, tô deixando passar aí pra vocês, pra variar um pouco, pra vocês verem os detalhes, né, do atendimento. Vai querer o contorno mais forte, mais leve. E aí, como vocês viram, eu perguntei pra ela se ela gostava de um contorno mais intenso ou não. Mas como sempre, eu só pergunto depois que eu já tô fazendo. Não façam isso, perguntem antes de fazer. No caso aí deu certo, né? Porque eu já não tava fazendo tão escuro, tão intenso. Mas sempre perguntem antes. Então faço aí um pouquinho ao redor da testa também. Somente devolvendo as sombras naturais que a gente já tem, né? Naturalmente. Narizinho, somente com o que sobra na placa, venho com um pincel pequeno e aplico nas laterais do nariz, né, que ela nem precisa, convenhamos. Mas como eu já tô fazendo contorno aí no rosto inteiro, eu vou fazer um pouco no nariz sem problema. Também sem deixar muito marcado, muito escuro, é só para dar um sombreado ali mesmo. Vamos para a iluminação, tô usando esse corretivo da Nath Capello, na cor Biscuit, e vou fazer as marcações, né, que a gente já conhece, abaixo dos olhos. Como vocês percebem, é um corretivo bem claro, né, pro tom da pele dela, mas não tem problema. Vou fazer uma camada fina, porque a minha intenção aí é somente iluminar, ela não precisa de mais cobertura nessas áreas. Faço um pouquinho entre as sobrancelhas, que eu gosto bastante de iluminar essa área. Então, como ele é um corretivo que não seca, ele me permite aplicar para só depois eu esfumar com a esponja, né? Então, eu começo aí com a esponjinha, esfumando, com calma. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, que principalmente se você tá começando, não faça essas marcações muito grandes, porque quando a gente esfuma o produto, ele se expande, principalmente produtos assim mais emolientes, mais hidratantes, que foi o que aconteceu aí, né? Conforme eu fui esfumando, ele foi se espalhando e foi pra cima daquele contorno que eu já tinha feito.
Então, eu fui bem com calma aí, tirando o excesso do produto, que não tem problema, dá pra ajeitar, mas é tipo assim, evitem, né? Porque já economiza tempo. Então, no caso, eu fui logo pra testa, para poder esfumar o produto. Depois eu tirei o excesso do produto na esponjinha e voltei a esfumar abaixo dos olhos, naquela área. E aí eu voltei com o pincel só sujinho, né, do contorno, para poder dar o acabamento aí, né, para ficar tudo bem espalhadinho, não ficar nenhuma marcação entre o contorno e a iluminação. Isso é bem importante, tá? Então não tem problema voltar com o pincel. Eu volto várias vezes. Blush, o blush da Nath Capello também vou usar a cor mais escura, tá? Como ela tá bem bronzeada, eu quis usar essa cor mais escura. Mas como sempre, depois que eu aplico, que ela me disse que ela queria mais suave o blush, né? Porque a gente até dá risada aí, porque só depois que eu meto a chinelada que eu pergunto. Mas tudo bem, né? Então eu vou aplicando aí com o pincel, esfumando bastante. E aí eu volto com a esponjinha, ó, pra tirar o excesso daquele blush que ficou bem palhacinha, né? Vamos ser sinceros aqui. Eu pesei a mão mesmo, mas não tem problema, porque vamos aplicar o pó ainda. Então vai dar certo, confia. Iluminador, vou usar esse da Dylos, né? Que é um iluminador mais rosa, mais lilás. Então aplico com o pincel fofão, para poder ficar mais esfumado, mais difuso, né? Não ficar muito concentrado. Principalmente nesse caso que a pele não tá selada ainda. Então, fica ótimo. Eu amo esse iluminador. É uma pena que na câmera não mostra a cor real dele. E aí, vamos para o pó. Vou usar primeiro este da Prilessa. Mas o que é que acontece aí? Eu percebi que abaixo dos olhos estava acumulando. E quando eu tentava tirar com a esponjinha, ele estava querendo abrir. Então eu vim com um pouquinho de corretivo líquido e passei um pouquinho nessa área, somente para esfumar abaixo dos olhos. Porque sim, pode acontecer, né? Como eu fiz uma camada fininha, então conforme eu ia lá com a esponjinha, eu tava como se eu estivesse tirando o produto, né? Então fiz essa camada aí com o corretivo líquido, para aí sim eu ir com o pó. E aí vou usar dois. Primeiro nessas áreas de iluminação, o pó da Prilessa, né, como eu já havia mostrado, que é um pó bem amarelinho, mas no caso dela deu super certo, né? Então abaixo dos olhos primeiro, para eu manter essa iluminação, isso é bem importante. Então na testa também, somente nas áreas que eu apliquei o corretivo mais claro, né? Já que o pó também ele é mais claro. Então assim eu mantenho, é como se eu estivesse fazendo a iluminação de novo, né? Só que em pó. Então isso é bem importante. Se você ainda não faz isso, faça, porque aí você vai ver uma grande diferença na hora da selagem. E para o restante do rosto, eu vou usar dois pós. Esse da Xiglan e esse da Boca Rosa. Eu misturei os dois, né? Porque um ficaria muito claro e o outro muito escuro. Então eu misturei os dois e aí com o pincel fofão eu tô selando o restante do rosto. Então não tem problema misturar pós, tá, gente? Não tem problema mesmo. Aí eu faço isso direto, porque se a gente for comprar todas as cores de pó que existem, e às vezes mesmo que a gente compre ainda não dá certo, então a gente precisa realmente misturar. Então eu vou aplicando aí, já espalhando aquele acúmulo, né, do pó mais claro, vou tocando na pele para ver se ainda tá preguente, se tem alguma área que ainda precisa de pó, sem problema. Essa parte é bem importante. E de pele foi isso, vamos para os olhos. Então tô aplicando o corretivo aquele mesmo que eu usei para iluminar, então eu espalho com o pincel e depois com a esponjinha, né, por toda a pálpebra móvel e pálpebra fixa também.
Então, primeiramente, vou com a minha paleta de bases cremosas da iMagic, né? Vocês já estão abusados de vela aqui nesse canal. Então, com o pincel pequenininho, eu vou fazendo como um delineado, né? Na pálpebra móvel dela, bem fininho. Eu vou fazendo só o traço, porque depois eu vou esfumar ele. Então, primeiro eu faço este delineado, mostrando aí do outro lado para vocês verem. Bem simples, tá? Sem me importar se a ponta vai ficar fina ou não, porque a gente vai esfumar, né? Então é só para dar esse traço mesmo. Como se fosse um rascunho. E aí eu venho com outro pincel, pequeno também, mas mais fofinho, né? Um pincel para esfumar. E eu esfumo este traço que eu fiz, né? Este delineado. Como ele é uma base cremosa, ele não seca, então ele vai esfumar bem fácil. Então, tô mostrando aí do outro lado. Talvez desse lado vocês consigam ver um pouco melhor, né? Então, é bem simples aí, movimentos de vai e vem. Como ela queria uma maquiagem com esse estilo mais puxado, né, na diagonal, então eu já quis começar assim, primeiro criando essa base. Vamos entrar com as sombras agora, vou usar esta aí da paleta da Ruby Rose, com o mesmo pincel que eu esfumei, o delineado, eu vou usar ele para selar esse delineado também, né, com essa sombra. Então eu não subo demais com ela, né, até porque não é essa a intenção que eu quero nessa maquiagem, já que ela pediu uma maquiagem mais simples, né. Então vai ser somente para selar mesmo. E tô usando o pincel de esfumar porque ele já vai fazer o papel de esfumar e também selar essa base cremosa que eu usei, né? Se eu usasse um pincel de aplicar sombra, ele só ia selar, mas ia ficar aquela marcação da sombra, e não é o que eu quero. Próxima cor vai ser essa da paleta da Belly Angel, que é um marrom mais avermelhado, posso dizer assim. Então eu troquei o pincel para um pouco maior e eu vou esfumar aquela sombra anterior, né? Já que é um esfumado na diagonal, então todas as sombras que eu usar serão nesse sentido, né? Na diagonal, em direção à têmpora, meio que esfumado mais deitado, né? Não sei se esse é o termo correto que eu posso usar aqui, mas vocês entenderam, né? Agora eu vou usar essa sombra cintilante, né, que é um rose gold muito bonitinho. E eu vou aplicar com o pincel de aplicação de sombras aonde eu não apliquei as sombras anteriores, né, nesse espaço vazio aí da pálpebra móvel. Então eu vou aplicando, dou uma esfregadinha nas bordas, né, pra não ficar marcação. E vou aplicando até encontrar aqueles marrons do canto externo. Então assim, tá a maquiagem toda em tons mais rosados, mas sem ficar aquilo muito colorido, né? Super usável, né? E é uma maquiagem beauty, né, gente? Então é tudo de bom. Vocês sabem que esse é muito meu estilo. Então quando a cliente vem com esse pedido, eu já faço com um sorriso no rosto, né? Lápis marrom na linha d'água, tá? Pra deixar o olho dela um pouco mais contornado. Então eu passo na linha d'água e também um pouquinho mínimo por fora, tá? Eu não quero deixar muito grosso. Então tô fazendo do outro lado aí pra vocês verem, né? Eu abaixo um pouquinho a pálpebra inferior com o dedo e deslizo. Eu gosto muito desse lápis porque ele desliza muito fácil. Então eu não preciso ficar um tempão esfregando ali na linha d'água da cliente, né? Agora com o mesmo lápis, mas eu peguei um pincel bem fininho
E vou fazer um delineado interno aí, tá? Tô usando o mesmo lápis, como vocês podem ver. Ela tem uma dobrinha nesse cantinho interno, esse canto lacrimal, que dificulta, viu, pra fazer esse delineado, mas deu certo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas deu certo. Com aquele marrom avermelhado da paleta da Belly Angel, eu vou esfumar esse lápis, né? Selar esse lápis, na verdade. Vou aplicar aí na linha inferior. Tô usando um pincel da Macrylan, que ele é um pouquinho mais gordinho, então vai deixar esse esfumado um pouquinho mais grossinho, mas não tem problema. Tranquilo, tá? Vou só com calma aí, pra não ficar grosso demais, né? Ok, mostrando aí do outro lado. E aí, como vocês percebem, eu não deixei muito grosso com o lápis, né? Então, com a sombra eu também não vou deixar. É só pra deixar o olhar mais contornado. Não ficar todo limpo, né? Essa parte de baixo aqui também não tem problema nenhum. É muito lindo também. Mas só pra dar esse tipo de acabamento, né? Como eu preciso de uma sombra pra selar esse lápis. E aí vocês percebem meu cabelo na frente. Ai, meu pai. Cílios postiços, esse é o modelo que eu vou usar, né? Eu quase nunca mostro, né? Aqui nos vídeos. Então, tô mostrando aí eu colando, eu já medi, já cortei. Então, depois que deu o ponto da cola, eu levanto a pálpebra e encaixo aí na raiz dos cílios naturais. Eu gosto de usar a pinça. Não sei, com o dedo eu não consigo ter a precisão de encaixar bem lá na raiz, sabe? Com a pinça eu acho melhor. Qual vocês acham melhor? Já coloca aí nos comentários. Eu prefiro sempre a pinça, independente. Sobrancelha, vou usar essa pomada da Mislari com diluidor, né? Esse da Ruby Rose. Gente, me perdoe, eu queria muito mostrar pra vocês eu fazendo a sobrancelha, mas como eu estava de cabelo solto, porque meu cabelo tava molhado, eu acabei indo pra frente da câmera. Vocês percebem, ficou essa cortina aí na tela, que é o meu cabelo. Então, me perdoem. Por isso não deu pra mostrar muito a sobrancelha, tá? Enfim. E aí eu peço pra ela olhar pra baixo e vou colar os cílios naturais dela com os postiços, né? No caso aí eu tô usando o delineador em gel preto, tá? Pode ser rímel também, passa no pincel e dá certo também. Então eu prefiro fazer assim do que aplicar máscara de cílios, né? É mais confortável para cliente e é mais garantido. Máscara de cílios, eu ia falar rímel. Máscara de cílios nos cílios inferiores, tá? Esse aí da Melu é muito bom. Gosto bastante dele. O aplicador também é muito legal. E aí para os lábios eu vou aplicar somente um gloss. Ela só quis um gloss mesmo. Então eu tô usando um da Ruby Rose, né? Que ele é meio... ele tem uns brilhinhos, sabe? Não sei se metálico é a melhor palavra, acho que não. Mas ele tem uns glitterzinhos muito bonitinhos. Então eu vou aplicando aí sem mistério. Eu não fiz nem contorno labial, nada, porque ela só queria o gloss mesmo, só pra dar um charme aí. E Fix da Maria Margarida, pra garantir que essa maquiagem vai durar por horas, né? Que não vai sair de jeito nenhum. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado do tutorial de hoje. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você achou. Se gostou, já aperte no gostei pra eu saber desse feedback de vocês. E se não se inscreveu ainda, já se inscreva no canal, tá? Pra não perder os próximos conteúdos. E é isso, um beijo.